O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Há um fato na história do nosso Brasil, muito até comentado dentro dos arautos do Evangelho, o fato que se deu numa família no interior de São Paulo, no final do século XIX, uma cidade do interior, uma família muito católica, com muitos filhos, o senhor advogado e ela uma boa dona de casa que dava uma excelente formação a seus filhos. Mas aconteceu, como quase sempre acontece com todas as famílias, há um momento que a providência permite uma dificuldade econômica forte. E o advogado chegou em casa, chamou a esposa, que chamava-se Dona Gabriela, e disse: Gabriela, as despesas, todo o nosso estoque de alimento está cheio. E Dona Gabriela disse: sim, está cheio. Por quê, Antônio? Por que você me pergunta isso? Ele disse: porque não me resta mais nada de dinheiro a não ser essa moeda aqui. Era uma moeda, ainda se fazia um certo comércio aqui e lá, ia colar com moedas de ouro. Era a única moeda que lhe restava para esse doutor Antônio. E o doutor Antônio disse: é a única coisa que nós temos, uma moeda. Dona Gabriela está bem. E na São Paulo, pacata, serena, tranquila daqueles tempos, doutor Antônio e Dona Gabriela, no finzinho da tarde, já caindo a noite, se apoiaram na janela de casa para ver a pouca movimentação que existia na rua. E em certo momento passa um mendigo, um doente, caminhando pela rua e viu que aquelas duas pessoas estavam ali na janela e disse: por favor, uma esmola, por favor, uma esmola. E doutor Antônio, Dona Gabriela se entreolharam, eles não tinham mais nada, a não ser aquela última moeda. Se entreolharam e o mendigo continuou: uma esmola, por favor. Estou com uma doença mortal, uma doença muito grave. Eu estou pedindo misericórdia a todos os passantes para ver se eu consigo ainda juntar um pouco de dinheiro e comprar o medicamento para me manter no resto de vida que falta. Mais uma vez, o doutor Antônio e a Dona Gabriela se olham, não tinham mais nada. E o doutor Antônio toma a palavra e diz: Gabriela, vamos fazer um ato de confiança em Deus.
Não é possível que Deus tenha permitido o mendigo passar aqui debaixo da nossa janela. Nós não vamos dar nada para ele. Vamos dar aquilo que nos falta. Vamos dar a única moeda que nós temos. E Dona Gabriela disse: mas Antônio, só temos mais essa moeda e os nossos filhos. Mas a despensa está cheia, não é verdade? Sim, a despensa está cheia, temos comida para mais 1 semana, 2 semanas. Então vamos fazer esse grande ato de confiança. E com uma pontaria, tomou a moeda, jogou pela janela, a moeda caiu bem no chapéu do doente, do homem enfermo. O doente ficou muito agradecido, agradeceu muitíssimo e se perdeu. Na calada na onde se perdeu, naquelas brumas, se perdeu. E o casal voltou para dentro de casa e disse: agora só nos resta esperar e confiar. Deus não nos vai abandonar. Dia seguinte, o Dr. Antônio vai para o escritório e chega um homem com uma causa muito vantajosa para o Dr. Antônio. E o Dr. Antônio aceitou a causa, mas com uma condição: que houvesse um adiantamento. E o Dr. Antônio, no dia seguinte daquele grande ato de oferecimento da única moeda, voltou para casa já com uma provisão para viver por alguns meses. E esse fato ficou marcado naquela família e foi passando de geração em geração. Eram os pais de Dona Lucília, mãe de Dr. Plínio, que fizeram isso, Dr. Antônio e Dona Gabriela. Esse fato ficou passando de geração em geração. Por quê? Qual que é a beleza desse ato? É o ato de caridade simplesmente dar uma esmola para um pobre? Sim, mas não é a beleza maior desse ato. A beleza maior está no fato de que era a única moeda. Se eles tivessem 2 moedas, ele tivesse doado apenas uma, o fato não teria sido tão bonito. Mas era a única moeda. E nós tiramos uma lição para nós. Sempre que Deus permite nos dar algo que é único, às vezes Deus pede: dá-me o único. Dá o que te é único. Nós temos que dar, por aquilo não nos pertence, pertence a Ele. Nós vemos na primeira leitura Deus chamando Abraão à prova e pedindo o teu filho único. Diz aqui várias vezes: toma teu filho único Isaac e oferece em holocausto. A beleza de todo esse fato era de que era o filho único. E quando Abraão faz o sacrifício e oferece o filho único, esse filho único oferecido no coração, não no ato, é capaz de gerar uma multidão. Por quê? Porque depois que Abraão passou a prova, Deus faz uma outra promessa: teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos, tua descendência será abençoada, por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, por causa de um único. Às vezes nós vemos uma semente é única, mas para que ela dê fruto, o que é necessário? Jogar na terra, ela morre. Quando a semente só dá fruto se ela morre. Parece a destruição de tudo, mas é pela destruição da semente que vão surgir uma multidão depois de sementes. Vai surgir uma árvore frondosa. E nós vemos que aquilo que Deus não pediu de Abraão, que era desfechar o golpe último em Isaac, Deus Pai fez no Calvário, quando Ele permitiu que seu filho, o unigênito dele, o único filho gerado antes de todos os séculos, fosse sacrificado no Calvário. Deus não poupou o seu Filho único. Para quê? Para que multidões fossem filhos também. Você que está me ouvindo, eu que estou falando, o coro que está cantando, e tantas pessoas que não estão aqui, não estão conectadas aqui,
mas são filhos de Deus, nasceram desse sacrifício do Filho único. Do Filho único. E nós temos que ter bem presente que muitas vezes Deus pede de nós também aquilo que é único. Aquilo que é único e aquilo que muitas vezes parece para nós ser o último. E nós temos nessas ocasiões duas atitudes. Uma é a atitude da resignação e fazer como Abraão. Deus deu, Deus tem o poder de tirar, porque tudo pertence a Ele. Ou a atitude da revolta. Por que Deus fez isso comigo? Deus não tem o direito de fazer isso comigo. Como Deus não tem o direito de fazer isso comigo? Se não fosse Deus ter me criado, se não fosse Deus constantemente estar me mantendo no ser, eu deixaria de existir. Se Ele me dá tanto, se Ele permitiu que o Filho único dele morresse na cruz por nós, Ele não tem às vezes o direito de pedir algo que nós julgamos ser único? Nesse momento temos que dizer, como Abraão, fiat, faça-se. Será que foi fácil para Nossa Senhora estar ao pé da cruz e ver o Filho único dela também morrer na cruz? Claro que não foi fácil. Dizem algumas místicas que Nossa Senhora, que viram a cena, que Nossa Senhora desmaiou ao pé da cruz. Ela permaneceu de pé, mas era tanta dor que algumas vezes ela desfalecia de dor de ver o seu filho único. As mães sabem o que é amor ao filho. Agora, quando a mãe tem vários filhos, ela ama todos, mas quando ela tem um só, parece que todo amor se resume naquele único só. Como Nossa Senhora, naquele então, e foi aquele filho único, e que filho que Deus pediu. Então, nessa Santa Missa, nós vamos pedir uma graça muito, muito importante. É que nós saibamos dar a Deus tudo aquilo que Ele nos pede. Às vezes, não é perder um filho como Nossa Senhora ou como Abraão. Às vezes, por exemplo, um dom, uma capacidade que eu tenho. Não sei quantas capacidades que as pessoas podem ter. Dons são os mais variados possíveis. Por exemplo, um grande pianista. Ele, com aquele dom de composição, com aquela inspiração de apresentar as obras em certo momento, para ele, o dom maior que ele tem é ser pianista. Ele fica contente de tocar para os outros. E certamente um acidente e perde os dedos das mãos, ou perde alguns dedos das mãos, que já o impede de tocar. Para ele era o único. É o momento de se revoltar? Não. É o momento de dizer, fiat, faça-se. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus, como diz Jó. E se a pessoa aceita bem, aquilo que ela pensa que foi tirado, nasce depois em superabundância. Como Abraão, que pensou que ia ser tirado o seu filho único, e depois veio uma multidão que as estrelas do céu seriam poucas para enumerar. Nós católicos somos descendentes de Abraão pela fé, mas nós podemos dizer nosso pai Abraão. Por quê? Por causa daquele sacrifício. Peçamos então a Nossa Senhora que também, como Abraão, deu o seu fiat no Calvário para sacrificar seu filho, e saibamos imitar o exemplo deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.